Muito obrigado, Caro Gonçalo, e sem perdermos mais tempo. Peço muita desculpa por não conseguir estar presente como combinado, mas infelizmente não me foi possível, com muita pena, porque voltar à Católica é sempre um prazer enorme, uma casa que sempre me deu tanto. Pronto, para a minha comunicação, para a minha intervenção, eu gostaria, acima de tudo, vou focar, por exemplo, na Universidade de Coimbra, na sua reforma. Gostaria, acima de tudo, de procurar partir de uma questão que nos ajudasse a centrar a problemática. Ora, a questão levantada para esta conferência, no fundo, já foi muito tratada naquele artigo que o professor, ou para aquele número da Lusitânia Sacra que o professor Paulo Fontes falou logo no início, onde eu acabei por escrever uma parte. E a questão que se colocou desde o início é esta: que lugar ocupou o catolicismo na política educativa pombalina e, em mais particular, ou de forma mais particular, na reforma da Universidade de Coimbra? Sendo esta a pergunta que nos remete para um momento-chave, obviamente falamos do Consulado Sebastião José de Carvalho e Melo e do reinado de Dom José I. Foi neste contexto que se consumou a expulsão da Companhia de Jesus em 1759, mas, mais do que isso, se aprofundaram as reformas do Estado e se redesenharam as relações entre a Igreja, a educação e, não menos importante, o saber. No caso português, diria, podemos discuti-lo, é especialmente interessante para refletir sobre as articulações possíveis entre o iluminismo e o catolicismo, porque nos obriga a ir além da posição mais simplista entre fé e razão, ou entre tradição e modernidade, embora temáticas que sejam patentes nas fontes deste período. A reforma da Universidade de Coimbra, que toma lugar a partir de 1772, não em 72, mas a partir de 1772, é geralmente entendida como um marco na modernização do ensino superior em Portugal. Contudo, menos atenção, diria, tem sido dada ao modo como esta modernização integrou, transformou e, diria, disciplinou o próprio catolicismo. Nesse sentido, conseguem-me ouvir? Sim, sim. Ok. Parecia que falhou aqui um bocadinho. Bom, nesse sentido, esta apresentação propõe então uma leitura da reforma pombalina da Universidade como parte do iluminismo católico, diria mais longe, do iluminismo católico de Estado, isto é, um esforço por racionalizar o ensino e o saber, mantendo a sua orientação católica, mas, acima de tudo, subordinando a uma lógica regalista, episcopalista e também anti-jesuítica. Neste contexto, a expulsão dos jesuítas em 1759 não foi apenas uma questão disciplinar ou diplomática, embora também o fosse. Ela abriu caminho a uma profunda transformação no sistema de ensino que vai apenas culminar com a reforma de 1772. Lembramos a reforma das escolas menores, por exemplo. Mas desta forma, apesar do seu caráter modernizador e também científico, não abandonou os quadros do catolicismo. Antes, pelo contrário. Diria que, podemos discutir isto também, procurou redefini-los, integrando-os num novo regime de verdade, mais próximo do episcopalismo e do regalismo, do que, de facto, da tradição escolástica jesuítica, como já vimos anteriormente, também já comentado na apresentação do professor Calafate. Ora, a reforma educativa promovida, então, por Marquês de Pombal e, no fundo, há muitos daqueles que para ele ou com ele colaboraram, assentou numa transformação profunda, no caso português, das relações entre ciência, educação e religião. Mas, ao contrário do que se poderá assumir, esta transformação não implicou uma ruptura com o catolicismo. Implicou, sim, a construção de um novo regime de articulação entre o saber científico, que eles diziam do mais moderno, dos vários autores que já podemos falar no debate anterior, com o saber religioso, mas acima de tudo compatível com os interesses do Estado. Um Estado cada vez mais centralizador. O objetivo central desta forma, diria, é duplo, ou era duplo. Por um lado, formar uma elite técnica e administrativa capaz de servir a coroa num contexto de modernização do Estado, muito à semelhança do que acontece por toda a Europa no século XVIII, e por outro, limitar a autoridade eclesiástica, sobretudo a da Companhia de Jesus, cuja influência sobre a educação e a produção de saber era vista como um obstáculo político e ideológico. Agora, obviamente que também há muito de ideologia e de político nesta expulsão, até porque se formos a ver, por exemplo,
a influência dos jesuítas, no caso da Universidade de Coimbra, era muito, muito circunscrita. Não aconteceu em Évora. Em Évora levou ao encerramento da própria universidade. Sabemos que em Coimbra isto é, acima de tudo, também uma forma de conseguir retirar os jesuítas, ou mais uma razão para a expulsão dos jesuítas, porque na Universidade de Coimbra, tirando o Colégio das Artes, os jesuítas não tinham, no fundo, uma influência mais evidente. Portanto, o catolicismo não foi eliminado. O catolicismo foi reconduzido, por assim dizer, a um papel mais disciplinado dentro de um quadro epistemológico institucional controlado pelo próprio Estado. O que significa que, diria, a reforma universitária não excluiu o catolicismo da produção de saber, mas promoveu uma determinada forma de religião mais útil e, talvez, mais racional. Tratou-se, portanto, de uma modernidade muito patente, expressão muito patente nas fontes, de uma modernidade católica, mas profundamente antijesuítica, episcopalista e regalista. Isto é, favorável ao reforço do poder dos bispos e também do próprio monarca, em detrimento de uma autoridade papal ou também da própria autonomia das ordens religiosas. O modelo não era novo nem exclusivamente português. No caso das reformas universitárias, inspirou-se em grande parte nas reformas levadas a cabo em universidades católicas da Europa Central e Meridional, em particular em instituições como Pávia ou mesmo Viena, que ganham um papel central a partir deste período, até porque já vinham experimentando uma conciliação entre a ciência moderna, o racionalismo e os princípios católicos sobre uma vigilância estatal muito, muito apertada e muito, muito presente. Ora, este ponto é fundamental. Os reformadores pombalinos não foram reformadores isolados, mas partilhavam uma cultura comum com outros ministros ilustrados do mundo católico. Tinham estudado ou tinham mantido contactos com universidades reformadas, ou com os seus reformadores, por regimes católicas. Viam-se como uma parte de uma elite racional que, em nome da razão e do bem público, pretendiam reorganizar a sociedade sem abandonar a fé, mas subordinando acima de tudo a esse Estado. Aliás, anteriormente houve alguém que falou, e peço desculpa por não me recordar do nome, mas houve alguém que falou do facto do Cenáculo ter ido a Valência, se eu não estou em erro. Ora, estes contactos que ele vai fazer em Valência vão se estender por toda a década de 60 e 70, porque nós tive a oportunidade de trabalhar com cartas do Cenáculo que estavam no arquivo de Madrid, e ele escrevia abundantemente para Gregório Mayans, que era um professor da Universidade de Valência, que preparou a reforma da Universidade de Valência. Aliás, vai ser o Cenáculo que no início da década de 70, está a enviar os estatutos da Universidade para o Gregório Mayans poder analisar, ler e dar o seu parecer sobre esses próprios estatutos. Mas isto foi apenas uma parte. Então, o que se impôs em Portugal na segunda metade do século XVIII não foi um secularismo, diria mais, à francesa, mas um novo paradigma de governamentalidade católica. Um paradigma onde a ciência, a educação e a religião foram reformuladas como os instrumentos de civilização. Civilização entendida aqui como disciplina, progresso, utilidade social, acima de tudo sob o olhar vigilante de um soberano que, no fundo, tinha um poder muito mais amplo. Ora, a reforma da Universidade de Coimbra, que no fundo começa a ser aplicada e decretada em 1672, foi talvez o episódio mais emblemático de uma política ilustrada pombalina no campo da pedagogia e no campo da ciência. Esta reforma não surgiu de forma isolada, mas como culminar de um programa mais amplo de reorganização do saber e do ensino, com objetivos nitidamente políticos, formar quadros úteis ao Estado, como disse anteriormente, fortalecer o poder régio, mas tarde definitivamente a influência de forças, como por exemplo foram os jesuítas. Após a expulsão desse, em 1759, o governo pombalino tomou consciência da necessidade de reestruturar, um pouco como acontece por toda a Europa, o sistema de ensino na sua totalidade, desde os colégios até à universidade. Completamente difícil de fazer, principalmente, vejamos o que sobrou dos colégios ou o vazio que se vai criar no Brasil com a expulsão dos jesuítas. Uma perda significativa. Ora, a sua saída, acima de tudo, vai deixar um vazio que exigia respostas rápidas. Puderam ou não dar essas respostas ao governo pombalino. Mas também oferecia, acima de tudo, uma oportunidade única de moldar, segundo critérios novos, a formação de elites. A Universidade Reformada deveria deixar de ser, então, um reduto de saberes eruditos e ainda também
teológicos e passar a ser, as palavras do próprio Marquês, uma fábrica de quadros, ou uma fábrica de quadros técnicos e administrativos para o reino. A ciência universitária, assim, deveria ser reconvertida numa tecnologia de governo e educação num instrumento de civilização. Foi neste espírito que se introduziram novas disciplinas como a física experimental, a química, a botânica, a astronomia ou as matemáticas puras e aplicadas, por exemplo. O plano de estudos foi reestruturado e profundamente reestruturado com base em modelos estrangeiros, particularmente as universidades reformadas na Europa Católica. E o seu próprio corpo docente foi em parte renovado com professores fora de Portugal, por exemplo, vindos de Itália, onde esta ciência moderna, em alguns sítios, já convivia com um catolicismo reformista sob uma tutela estatal. A criação do Real Colégio dos Nobres, por exemplo, em Lisboa, ainda antes da reforma, já havia claramente apontado nesse sentido. Integrar o ensino das ciências naturais num contexto católico mais racional. Coimbra tornou-se, após 1672, o centro desse projeto, porque o Real Colégio seguiu, no fundo, o seu próprio destino. O novo Gabinete de Física Experimental, os laboratórios, o próprio Jardim Botânico, e os novos compêndios que vão sendo adquiridos desde 1762 demonstram já uma clara vontade de modernização. Mas uma modernização que não excluía a religião, antes a reconvertia. Não há propriamente uma secularização da ciência, mas uma ressignificação do catolicismo no interior de um novo regime do saber. A teologia continua a fazer parte da formação universitária. Vai acabar por perder a sua centralidade que tinha no modelo escolástico. Foi relativizada e adotada uma lógica mais utilitária de serviço ao bem comum. O catolicismo deixou então de ser uma fonte exclusiva da verdade, para se tornar um componente de uma ordem disciplinar mais vasta, uma ordem regulada pelo próprio Estado. Essa reconfiguração fica patente na própria linguagem da reforma, por exemplo. Decretos, regulamentos, sublinham a importância da razão natural, da experiência, da utilidade pública, sem nunca, no fundo, renunciar aos valores religiosos. Em vez disso, afirmavam uma nova articulação entre a fé e a razão, em que a religião deveria servir o progresso da nação. A reforma universitária não foi, portanto, a imposição de um modelo laico, mas antes a construção de uma nova ortodoxia católica alinhada com os desígnios do Estado pombalino. Portanto, a reforma foi um projeto de engenharia institucional e ideológica, formou quadros, remodelou saberes, disciplinou também a religião. Foi talvez o melhor exemplo do iluminismo católico do Estado. Pragmático, autoritário, profundamente moderno na sua ambição de moldar consciências através da ciência da educação. Basta ver, por exemplo, aquilo que foram os estatutos de 1772, já referenciados pelo professor Calafate. A sua dimensão é completamente diferente dos muitos estatutos que foram feitos por toda a Europa neste período. A intermissão deste novo poder central foi brutal na instituição. Ora, em conclusão, e aqui vou ficar algumas ideias, sem querer alargar muito, que já vamos adiantados no tempo. Em conclusão, a reforma da Universidade de Coimbra deve ser entendida não como uma ruptura com o catolicismo, mas como uma parte de um processo mais complexo de reorganização das relações entre o saber, a religião e poder. O projeto Pombalino não procurou eliminar a religião do ensino, acima de tudo subordiná-la a um novo regime de verdade. Um regime em que a ciência, a razão e a utilidade pública se tornavam critérios fundamentais para legitimar o conhecimento. O Estado pombalino não expulsou o catolicismo da ciência, mas constituiu um catolicismo disciplinado, útil e, nas palavras deles, mais racional. Esta nova ortodoxia não era menos religiosa. Era apenas controlada, diria, de forma diferente. Em vez da autoridade papal e das ordens religiosas, prevalecia agora o episcopado, o rei e os seus ministros. A religião não desaparece do espaço académico. Foi, acima de tudo, reconvertida num instrumento também ele de governo. Importa sublinhar que este modelo teve consequências a longo prazo. Ao racionalizar o ensino, ao reorganizar a autoridade religiosa dentro do espaço universitário, lembra-se que eu estou sempre a falar dentro do espaço universitário, o projeto Pombalino vai abrir caminho a futuras formas de secularização. Mas é uma secularização também ela, que poderemos discutir isto, talvez ela também paradoxal, enraizada numa linguagem ainda profundamente católica. O iluminismo católico do Estado pombalino, então, não foi o fim da religião no saber académico, mas a sua transfiguração num sistema de poder, saber e fé articulados pelo próprio Estado. Esta herança ambígua entre tradição e modernidade, entre fé e razão, entre reforma e controle,
marca profundamente a história da educação em Portugal e obriga-nos a pensar o iluminismo não como um processo homogéneo de escolarização, mas como um campo de negociações, conflitos e reconversões dentro do próprio mundo católico. E, sem me querer alargar mais, muitíssimo obrigado e podemos depois, obviamente, debater muitas estas ideias. Muito obrigado.